também vos exortamos, aquele que não recebeis em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo oportuno, te ouvi no tempo oportuno. Ou no tempo da oportunidade. E socorri a você no dia da salvação. Eis agora o tempo de sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em alguma coisa para o ministério, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer de ataque, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivessem morrendo, e contudo eis que vivamos como castigados. Vou ler de novo. Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivamos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tem, mas possuindo de tudo. Essa palavra é uma palavra de Paulo, onde ele fala que existe um ministério que glorifica a Deus. E eu creio que esse ministério é o meu ministério e o seu ministério, o ministério que glorifica a Deus. E o ministério que glorifica a Deus é um ministério que passa por várias coisas, que passa por várias provações, que passa por várias dificuldades. Mas o ministério que glorifica a Deus precisa de sacrifício. Se você quer ter um ministério que glorifica a Deus, você precisa se sacrificar. Se você quer ter um ministério que glorifica o Senhor, você precisa se sacrificar. Porque o ministério que glorifica o Pai, que glorifica a Deus, segundo Paulo, é o ministério do sacrifício. Aonde o Senhor enxerga isso, pastor? Versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites e nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. O Senhor pede para nós termos um ministério que glorifica Ele. Mas eu consigo entender nessa palavra que não existe ministério que glorifica o Pai se não houver sacrifício. Amém? E existe uma coisa muito dentro da igreja: o sacrilégio.
Eu quero dizer uma coisa para você: o sacrilégio é diferente do sacrifício. Porque quem entra em jejum deixa de fazer muitas coisas para orar. Esse é o sacrifício. Quem vem para a igreja em amor à obra, ele vem em sacrifício. Ele sacrifica o seu tempo para assistir o Fantástico e vem adorar em espírito e verdade. Mas aquele que faz o sacrilégio, ele não tem um ministério glorificado. Você sabe por quê? Porque ele faz por obrigação. Porque ele faz porque mandaram. E ele faz, eu não quero, mas eu vou. Isso se chama sacrilégio. Ou seja, é um saco, mas eu vou. O ministério que glorifica o Pai é o ministério de sacrifício. Nós precisamos sacrificar as nossas vidas. Nós precisamos sacrificar o nosso tempo. Nós precisamos sacrificar o nosso bolso. Nós precisamos sacrificar a nossa carne. Porque o ministério que glorifica o Pai, ele sacrifica. Mas eu tenho entendido algo também, que o ministério que glorifica o Pai é o ministério que honra. É o ministério que honra. O ministério é aquele que tem um serviço ou tem a missão sacerdotal de trabalhar com o Senhor e ser glorificado pelo Senhor. Ele honra. Você quer ver hoje? Livro de Malaquias, capítulo 1. Não precisa abrir. Eu vou ler para você. O ministério que glorifica o Pai, ele honra. Diz assim, Malaquias capítulo 1, versículo 6: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Você sabe o que ele está falando isso? Vou mostrar para você. E eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Se o filho honra o pai, se o funcionário honra o patrão, se eu sou o pai, se eu sou o patrão, onde está a minha honra? Diz o Senhor. No versículo 7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ou seja, eu entendo essa palavra. Ofereceis na minha casa um louvor medíocre, uma adoração rasa. Ofereceis uma oração pequena, uma oração decorada, imundo. E ainda perguntais: em que haveis profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o Senhor não se agrada se não for com honra. Você sabe o que você precisa fazer todas as manhãs? Honrar o Senhor. Senhor, eu te honro por essa manhã. Eu te glorifico por essa manhã. Eu te honro no meu trabalho. O Senhor, ele pede honra. Ele pede honra. Ele pede uma adoração agradável. Você sabe o que é uma adoração agradável? É honrar o Senhor. É o que você fez nessa noite. Vim aqui adorar o Senhor agradavelmente, sem sacrilégio, mas com sacrifício. Amém? O ministério que glorifica a Deus é o ministério de sacrifício, mas o ministério de honra. Mas eu tenho entendido algo, que o ministério que sacrifica a Deus é um ministério de referência. Ou seja,
O sacerdote, o discípulo que glorifica a Deus, é o discípulo referência. Onde o Senhor olha isso, pastor? Quem estava falando essa palavra? Do livro de 2 Coríntios? Paulo. E ele diz, olha, alguns precisam ter paciência. Precisam ser referência na paciência. Alguns são referências ou referência nas aflições. Quantos de nós muitas vezes não passamos por aflições? Mas você sabe de uma coisa? Nós precisamos ser referência na aflição para alguns. E eu já vou te explicar por quê. Alguns precisam ser referência nas privações, nas angústias, nos açoites. Paulo ele foi referência no açoite. Nós temos pregado assim uma sequência de mensagens que fala, né, de sacrifício, que fala de entrega, que fala de compromisso e não de comprometimento. Porque o Senhor, eu tenho dito aqui constantemente que o Senhor não está interessado em pessoas envolvidas, mas sim pessoas comprometidas. E nessa noite ele traz essa palavra no nosso coração novamente, dizendo que algumas pessoas vão ter que ir para as prisões, algumas pessoas vão precisar sofrer açoites